Num tempo tão difícil em que nós temos vivido, e nós vimos durante esses 6 dias que nós passamos aqui, recebemos 7 mensagens poderosas vindo diretamente de Deus. Nós vimos o quanto Deus ama essa comunidade, o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem tratado alguns detalhes em nossa vida. Mas principalmente o que me chamou a atenção é que Deus tem tratado não as coisas materiais, não as doenças carnais, mas as espirituais. Deus tem tratado a nossa alma, o nosso interior, o nosso eu, para que nós possamos chegar, sabe como, meu amado? Justificado no céu. E hoje nós vamos falar sobre condenação. Eu até vi agora pelo rádio que, isso não vamos entrar nesse assunto, mas que o ex-presidente acabou de ser condenado. E engraçado que nós vamos falar sobre condenação. E muita gente aí anda recebendo sentenças de juízes aí. E eu pergunto para você, meu amado, se Jesus hoje fosse o seu juiz, Ele te condenaria ou te salvaria pelas suas atitudes? Pergunta que eu faço, eu vou dar 10 segundos somente para você fechar os seus olhos e pensar. Eu não estou aqui para te acusar, mas para você refletir. 10 segundos. Vamos lá? Fechou os olhos? Reflita. Reflita bem. Amém. Amém. Existem algumas pessoas que quando a gente olha, agora, estou olhando alguns olhos, e a gente vê que existe uma certa preocupação, sim. Até eu tenho minhas preocupações. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo como Deus quer algumas coisas? Domingo, por exemplo, eu tive uma experiência nessa igreja que eu já tive em outros lugares, mas aqui foi uma forma diferente. E Deus, eu posso dizer assim que Deus pediu tanto para eu falar. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor, está mais para a igreja. Deus pediu tanto que eu falasse algumas coisas, e eu segurando aqui na minha ignorância ser humano. Mas chegou uma hora que quando Deus ordena, e Ele cuida de nós, Ele tem um amor a uma pessoa, Ele aperta mesmo para que você fale. E eu falo para você, meu amado, não foi só para as pessoas que aqui estavam, foi para a minha vida. E até hoje eu estou maravilhado com o culto de louvor que nós tivemos domingo, depois da palavra. E eu falo para você, eu sou chorão, né? Mas esses dias eu tenho chorado mais. E eu não queria sair daqui aquele dia. Eu queria ficar aqui. Se pudesse deixar até minha família quiser ir embora e deixar só aqui sentadinho no altar aqui, eu queria ficar até hoje. Mas Deus sabe todas as coisas, a gente tem sido preparado. E num tempo de tantas dificuldades, tanta frieza espiritual, Deus quer falar para você nessa noite que Ele está com você. Que todas as vezes quando você pensa em vir para a casa do Senhor, não é para ouvir mais uma pessoa falando da palavra de Deus, não é para ver os irmãos cantando, não é para ver a equipe de louvor, não é para ver o pastor. Não, é o Espírito Santo de Deus que está indo muito mais além da tua imaginação, está indo muito mais profundo de você para te trazer, mover para este lugar, para que você receba uma palavra do Senhor, para que você entenda lá na frente. Talvez hoje você não entenda o porquê que você está ouvindo isso, mas lá na frente você vai entender. E aí você vai ter uma ferramenta para a tua vida para saber suportar a dificuldade que possa vir. Amém? Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler bastante versículos. Até temos bastante tempo para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Certo mesmo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo dizendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, até o versículo 16. Podemos ler?
Quem não tiver com a Bíblia, por favor, compartilhe com o irmão que está ao lado. Não deixe ele sair daqui sem ler a palavra do Senhor, para ficar bem fixado ao coração dele. Amém? E se alguém tiver, talvez temos até Bíblias lá atrás, né? Sobrando. Se alguém quiser, a gente até empresta, depois devolve para o obreiro lá. Se você quiser, dá uma cena para o obreiro que está no corredor, ele pega lá para você. Mas diz, não que eu tenha obtido isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, e está incentivando os irmãos a permanecerem, mesmo naquela época de tempos difíceis. Até você pensa que naquela época era fácil pregar o evangelho? Não era. Hoje aqui nós vivemos uma facilidade de pregar o evangelho, mas as maiores pessoas que, como que eu posso dizer, barram o evangelho somos nós mesmos. Sabia disso? Sabia disso? Somos nós que barramos o evangelho, somos nós que barramos a palavra de Deus. Poxa, pastor, como que você me diz uma coisa dessa? Sim, quando deixamos de orar, quando nós blasfemamos, quando nós fazemos as fuxicas, né? Quando nós entramos em contendas, quando nós mentimos, quando nós vimos para a igreja, não com o sentido de adorar a Deus, mas nós vamos para a igreja só para ver o irmão, ou só para resolver uma situação na igreja, né? Quando nós deixamos de vir para o culto, mas prestar o culto a Deus. E o culto, quando nós prestamos o culto para Deus, ele começa antes do louvor. Sabia disso? Ele começa na tua casa. E aqui existe uma característica na nossa igreja, eu tenho orado para que isso mude, que infelizmente, isso é triste, mas as pessoas gostam de vir, parece que gostam de chegar quase no meio do louvor para diante. A gente tem que ser pontual. Jesus tem a hora de voltar para a sua igreja. E se ele chegar no começo do louvor? Né? Então, a gente tem que deixar de barrar a obra de Deus em nossas vidas. Porque o inimigo, o nosso adversário, ele acusa todas essas coisas. Sabia disso? Mas ele não acusa para Deus, ele acusa na tua mente. Quem aqui já fez alguma coisa que teve certeza que não agradou a Deus e ficou aquilo martelando na tua mente? Quem? É Deus que está te acusando? É o inimigo. É ele que fica te condenando. E aí nisso te faz mais fraco. Isso aí impede de você muitas vezes de chegar cedo na igreja, porque você vai chegar cedo, você vai ter que orar um pouquinho mais, né? Ou chega naquele momento, você está com um problema com o irmão, aí toca aquelas músicas de comunhão, é aquela hora que todo mundo quer ir para o banheiro, né? Ou canta, não quero viver, o irmão está desse lá, para mim mesmo, aí fica aqui, né? E não vê a hora, acaba logo a música, aí tem que sair, tem que pegar um negócio. Irmão, são essas coisas que nos atrapalham de chegar diante do reino de Deus. São essas coisas que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus. São essas coisas que nos impedem de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer a nossa vida santificada no altar. Simples assim. Simples. Sem santidade, a gente não consegue chegar a Deus. A misericórdia dele nos alcança. Mas se nós permanecermos naquele mesmo erro, estamos sendo condenados. Passos largos para o inferno. Quando você vem para a casa do Pai, nós temos que ter no nosso coração um sentimento de que nós estamos vindo aqui para ficar diante de um Deus Todo-Poderoso. Aqui é só um complemento daquilo que você faz lá fora. Lá fora a gente adora. Aqui eu clamo.
Lá fora eu clamo, aqui eu adoro. O adorador, ele não se cansa. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração domingo à noite, e Deus foi dando nomes de pessoas do louvor, alguns irmãos no meio da igreja, foi quando Ele colocou em nosso coração de que Ele estava procurando verdadeiros adoradores. Naquele momento Ele achou alguns, e quem estava aqui viu Deus citando nomes. Foi muito forte, e aquela presença está aqui nessa noite. Aleluia. Ele continua aqui, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele não é o Deus só para um dia, Ele é eterno. É o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Portanto, se você sentir vontade aí de dar glória a Deus, entenda, esse glória a Deus não vai te deixar envergonhado. Esse glória a Deus que você vai dar, não é porque a gente está pregando uma palavra que está alegrando o teu coração. Mas sabe o que é isso? É o fluir do Espírito Santo de Deus, que move-te sobre a tua vida. E a gente perde essas oportunidades às vezes. Eu saí daqui, a minha esposa querendo falar comigo no carro, e eu segurando, eu querendo orar em línguas, domingo. Eu fui dormir, depois que eu dormi, acordei de madrugada, virei para o lado um pouquinho assim, comecei a agradecer a Deus pelo culto, comecei a falar em línguas. Isso é presença de Deus. Mas é só para mim, igreja? É só para mim? Diga para o irmão que está do seu lado, é para você a presença de Deus. E fala assim, e já foi pago, por isso que você tem gratuito. Sabe o que eu esperava agora? Isso, um glória a Deus bem alto, que é para o Senhor. Deixa o fogo do Espírito Santo te aquecer agora. Não tem mágica. Porque quanto mais a gente glorifica a Deus, quanto mais a gente glorifica, mais a gente quer glorificar. A gente quer agradecer. Sabe o que a gente mostra? Que a gente está satisfeito na presença de Deus. Sabe quando você pega aquele doce, quer ver? Tu não ficar com água na boca? Aquele bolo de chocolate, com um recheio bem gostoso assim, escorrendo na boca. Aí você coloca para morder. Aí você fala, Aí, tá vendo? É do mesmo jeito quando você começa a dar glória a Deus. Aí você começa a dar glória, glória a Deus, manda glória, glória. Aí sabe o que acontece? A glória de Deus desce nessa igreja, desce sobre a tua vida. Aí Deus dá ordem aos seus anjos, vai lá na tua casa. Aí não está tendo briga lá, ele pega e coloca a paz dele, porque você tem a paz de Cristo. Você tem a paz de Cristo, você tem a glória de Deus, você tem o amor de Deus, você recebeu a misericórdia do Senhor, você é salvo pelo sangue do Cordeiro, e Deus quer te usar. Nós falamos na última mensagem sobre conflitos que existem na nossa mente, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos adoece para chegar diante de Deus, e essa é uma sequência daquela mensagem. E o que te condena, meu amado? O que te atrapalha de chegar diante de Deus? O que atrapalha para que você fique com a tua boca fechada? O que te atrapalha que muitas vezes você não tem coragem de erguer as mãos e dar aplausos ao Senhor? Nós temos que sair do nosso mundinho e viver aquilo que nós não podemos enxergar diante de Deus. Eu quero viver mais disso. Eu quero viver o sobrenatural, porque quando você vive o sobrenatural e as coisas ruins acontecem, você começa a enxergar de um outro modo. Você começa a enxergar de um outro ângulo a situação. Você não se desespera como antigamente você se desesperava. Você começa a enxergar de uma forma diferente, porque quem te dá essa visão é o Senhor. Porque o Senhor sonda. O que Ele sonda? Os nossos corações. Não sonda? Olha que revelação. Se Ele sonda os nossos corações, e o nosso coração está cheio da glória do Senhor, Ele vai deixar essa glória se afastar de nós? Ele vai deixar o nosso coração se entristecer? Não. É naquele momento, com a glória do Senhor que nós temos, com a presença de Deus que nós temos, mediante a qual for a situação,
a glória do Senhor em nós, a presença de Deus, nós olhando aquela situação, Deus vai dar uma outra saída para nós. É uma outra visão. Nós não entraremos em desespero, nós não ficaremos perdidos, nós não vamos chorar, nós só vamos confiar em Deus. Por isso que o mundo lá fora diz que está em crise, e nós temos dito que nós estamos em? Nós estamos em? Nós estamos em? Autor e consumador da nossa fé está aqui nessa noite. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Se você quiser glorificar, pode glorificar que Ele está aqui. Autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da tua fé. Aleluia, aleluia. E eu tenho vivido a presença de Deus de uma forma tão gostosa ultimamente. Às vezes acontece até porque nós somos de carne e osso. Tem alguns conflitos em casa e eu começo a ficar calado. E eu começo, Deus, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero sair da tua presença, Deus. Porque se eu sair da tua presença, só tenho a perder. Se eu entrar no conflito, quem vai perder vai ser eu. Porque eu estou deixando eu estou querendo que eu venha atuar e não Deus. Quem atua é Deus. Quantos aqui já aceitaram a Jesus? Erga suas mãos. Mas ergue mesmo, bem alto. Quando você fez isso, eu já disse isso uma vez para você. Você assinou uma procuração. Tem algum advogado aqui no meio? Alguém que está estudando direito? Mas quando a gente assina uma procuração, nós estamos dando legalidade para aquela pessoa cuidar dos nossos assuntos. É ou não é? Não estamos? Então nesse momento, você assinou uma procuração e falou, Deus, ó, está aqui. A minha vida, eu, Paulo, está desse jeito, estou te entregando. Faz o que o Senhor achar melhor. E Ele toma as decisões por mim. Ele muda minhas vestes, meu jeito de falar. É tudo Deus. Se você olhar da forma que você entrou na igreja, a forma que você é hoje, você vai ver que é Deus que fez isso na tua vida. Se você vê o que você tinha, o que você tem hoje, tá, mas talvez você perdeu algumas coisas de valor. Meu filho, meu irmão, minha irmã, riqueza não entra no céu. A maior riqueza está aqui, ó, em você, a sua alma. Essa você não pode perder. É a tua salvação. É o fôlego de vida que Deus te deu. E é por isso que você está aqui nessa noite. Por causa do fôlego de vida, do amor e da graça que te alcançou um dia. Aleluia. Aleluia mesmo. Salmista. Vamos lá, vamos ler Salmo 25. É um salmo muito conhecido. O salmista, na sua angústia, olha o que ele fez. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. É bom sentir a presença. Olha o que o salmista disse no momento de conflito, no momento de angústia, no momento de dificuldade. Ele está dizendo aqui, ó, a ti, Senhor, eu entristeço, eu viro as costas, a ti, Senhor, eu vou me desviar, a ti, Senhor, eu vou sair de perto. Ele está dizendo isso aí na palavra? Quem achou? Ele está dizendo isso? Não. O que ele está dizendo? A ti, Senhor, elevo o quê? A minha? O que eu falei para você que você tem de valor? O que você tem de valor? A tua alma. Essa tem valor. Essa o inimigo não pode tocar, porque você é um ungido do Senhor. Você é um separado do Senhor. Aleluia. Aí ele diz aqui, versículo 2: em ti confio, ó meu Deus. Aí ele faz um pedido: não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará o quê? Então, meu amado, por que você está chorando? Por que você está se lamentando? Deus está cuidando de você. Talvez você queira uma resposta para agora, mas Deus não faz gambiarra. Deus não faz de qualquer jeito. Ele faz o melhor para os seus. Ele faz o melhor para os seus. E Ele quer fazer o melhor para a tua vida. Deus fez o melhor na minha vida. Deus fez o melhor na tua vida, meu irmão. Deus fez o melhor na tua vida, minha irmã. E vai continuar fazendo.
infinitamente mais para você, porque ao teu favor Ele move os céus e a terra, Ele faz o impossível. Depois que eu terminar esse salmo aqui, eu vou falar para você um testemunho de um amigo meu. Aí ele diz: decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Sabe o que ele quer dizer? Arma forjada nenhuma pode contra o Filho de Deus. Podem tramar contra você, podem se levantar, podem falar mal, mas se você estiver na posição de adorador, na posição de servo, na posição do Senhor, de filho, na posição daquele que sabe ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai ir contra aquela pessoa, você não vai pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal com o bem. Você tem que amar. Isso é um princípio bíblico. Deus não vai agir só ao teu favor se você estiver fazendo coisa errada, não. Ele vai agir ao teu favor se você agir conforme está a palavra dele. Amar ao Senhor, amar o teu próximo. Aí ele vai começar a agir. Podem falar mal de você, não esquenta a cabeça. Podem fazer reuniões, podem querer atrair pessoas para se afastarem de você. Pode fazer o que quiser. Você tem Deus do teu lado e Ele cuida de você. O teu vizinho pode te olhar e falar: ih, esse cara aí se tornou crente aí só para dizer que tem boa fama. Não tem problema, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E ainda te digo, te amo em Cristo Jesus. É assim que Deus vai agir. Aí você sabe o que você faz? No mundo espiritual, Deus esse está me dando legalidade para atuar na vida dele. Vou atuar, é agora. E aí Deus te surpreende. Deus te surpreende. Deus vai te surpreender, meu amado. Se você não tem como, se você plantar amor, você vai receber amor. Mas estão me jogando chuva de maldição, não tem problema. Aquela chuva, Deus não vai deixar cair no teu terreno. Não vai entrar aquela água na tua semente. A água que vai vir é a água do Senhor para a tua vida. Que vai trazer o quê? Refrigério para a tua alma, alegria para o teu coração. E vai te fortalecer. Por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é o quê? Você nunca vai cair. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Aí ele diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Aí ele diz: guia-me com a tua verdade. Olha só, a tua o quê? Ou seja, Senhor, é a tua verdade, a tua vontade, não a minha. Menos de mim e mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Por quê? Eu não tenho sabedoria que o Senhor tem. Quem sou eu? Mal eu sei dirigir, mal sei fazer algumas coisas. O Senhor fez os céus e a terra. O Senhor me formasse no ventre da minha mãe. Quem sou eu? A verdade está contigo. O verbo que se fez carne. A verdade que liberta está sobre o Senhor. Quem sou eu? Então, Senhor, guia-me, guia-me. Se você tiver com alguma dificuldade agora, profeticamente diga: Senhor, guia-me na tua verdade. Só para aqueles que confiam. Cuida, Senhor, dessa situação. Pode falar para Ele, está aqui. Cuida de mim, Senhor. Cuida dos meus familiares. Livra-me de todo o mal, Senhor. Aleluia. Aí ele diz: pois tu és o quê? O meu? O meu? O que eu falei da procuração? Tá encaixando a história aí? Não é isso mesmo? Ele não é o teu Salvador? Ele é o meu Salvador. E a minha esperança está em quê? Em ti todo. Ou seja, ele não tinha momentos que ele falava assim: não, esse Deus aí eu não quero mais saber dele, não. Mesmo com os erros de Davi, que foram graves aos olhos dos homens, Deus não permitiu que ele se condenasse, que ele se perdesse. Lembra-te, Senhor, versículo 6, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Parece que esse salmo, se você for ver, ele é para os dias de hoje. É para hoje, não é para amanhã. Desde a antiguidade, a gente tem visto Deus fazer maravilhas, proezas.
É ou não é? Tem libertado povos, né? Tem salvado pessoas, tem curado, né? A gente, se for ver, esse salmo é para o dia de hoje. Salmo 25 é para o dia de hoje. Não te lembres dos pecados e transgressores da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, é o quê? Bom. Senhor, és bom. Versículo 8: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. E se você for ver, nesse momento ele está pedindo até para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão perseguindo ele. Por isso que eu disse, não adianta você querer ir contra o irmão que está indo contra você. Nós falamos sobre isso na última ministração. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Pague o mal com amor. Se te derem um tapa de um lado, ofereça ao outro. Poxa, eu já fiz isso. Já aconteceu isso comigo. E Deus me abençoou. Se eu estou ministrando isso para você, é porque eu passei por isso. E olha que eu tinha um gênio muito, naquele momento, na minha mente veio tantas coisas, mas eu lembro que a única frase que foi: bendito é o Cordeiro que te salvou. Esse sofreu coisa pior por você. E eu consegui me controlar. E Deus me abençoou. E abençoou a outra pessoa. Deus abençoa quando nós agimos com a vontade dEle. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Para você não esquecer mesmo. Conduz os humildes na justiça. Ele ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são o quê? Amor, diga, amor e fidelidade. Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Para com quem cumpre a lei do Senhor. Para quem cumpre o amor de Deus. Para quem não está preocupado com o seu eu, mas está preocupado com Deus, com a obra dele. De não escandalizar, mas mostrar que vale a pena amar com o amor de Jesus. E é possível amar com o amor de Jesus. É possível. Por amor ao teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. E quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Versículo 13: viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Se você for lembrar, você leu esse versículo, se você lembrar o que nós falamos agora há pouco, que quando nós estamos numa situação adversa, nós que estamos com o nosso coração conectados em Cristo, com a nossa mente voltada para Cristo, nós entendemos que nós enxergamos de uma outra forma, não caímos no mesmo erro. E isso encaixa diretamente com esse versículo. Diga, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Agora diga bem alto: pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Você pode dar um brado de glória a Ele? Simples assim. Simples assim. É difícil seguir a palavra de Deus, né, irmão? É difícil? Não é não. Não é não. Quando a gente deixa Deus atuar na nossa vida, a gente vive a glória dele, a graça dele. A graça que te basta, meu querido. É a graça. Muitos correm atrás de riquezas. Muitos querem bênção. Outros querem cura. Mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus foi a graça dele. Pedi para Deus sempre me dar mansidão. Eu sempre pedi para Deus me dar um pouquinho do amor dele, para que eu possa
ser embaixador dele, como diz a palavra. Para que eu possa olhar o mundo de uma forma diferente. Viver o amor de Cristo para o mundo lá fora é difícil. Mas para nós que estamos dentro da casa do Senhor, é muito mais fácil do que você imagina. E esse amor faz o quê? A gente transbordar e levar lá para fora. Ontem eu fui no mercado com meu filho, e aí um jovem chegou em mim e falou assim: moço, eu não quero dinheiro não. Eu só queria um pacote de bolacha para comer com meu filho que está ali sentado. E eu olhei aquela criança sentada ali, no frio. Eu olhei para ele assim, e falei: não, tudo bem. Voltei no mercado, comprei algumas bolachas, entreguei para ele. E ele virou e falou assim: poxa, você é um anjo que apareceu aqui, porque eu já estou 2 horas pedindo, ninguém tem coragem de me dar nada. Obrigado, que Deus te abençoe. E eu falei para o meu filho: tá vendo, filho? Você tem tudo em casa, às vezes não dá valor. E o filho dele esperando um pacote de bolacha. Isso faz com que, muitas vezes, quando nós não valorizamos aquilo que nós temos, até dentro da nossa despensa, faça com que o inimigo condene a nossa alma. Quando nós não dividimos com o próximo, né? Tive fome, tive sede, tive frio, e aí você nem me olhou. Eu não quero chegar diante do Senhor um dia e ouvir isso dele, não. Você quer? Faça o bem e não olhe a quem. Faça o bem e não olhe a quem. É que nem um vídeo que a gente vê aí do mendigo, né? O rapaz, ele de propósito, ele sai andando na rua e pede um tênis para a pessoa, para calçar os pés dele que está frio. Ninguém teve coragem de dar o sapato para ele. Mas apareceu uma pessoa. E essa pessoa, se você olhar a condição dela, era a mais que tinha menos posse do que os outros que passaram por ele. Mas ele não olhou para a situação. Ele falou: acho que ali na frente eu compro um outro, estou perto de casa. Mas ele foi canal de bênção. Essa é a palavra. Nós temos que ser canal de bênção. Canal de bênção. Lá na igreja, lá na Bahia, testemunhar uma coisa para vocês. O que é a unidade? O que é o amor? O que é viver debaixo da graça de Deus? Uma jovem que nós temos orado aqui, vocês lembram que eu cito o nome de Thalita? Daqui nas reuniões, lembra, né? Essa menina não tem 12 anos de idade ainda, idade do meu filho. E ela estava tudo bem com ela e descobriu que tem um câncer. Só que esse câncer não estão localizando aonde está a raiz dele. E a igreja se uniu numa atitude a mais poderosa de todas, que é o quê? Oração. Oração. E ela que chegou a ter convulsão, estar na UTI, estar entubada, sabe onde ela está hoje? Está em casa. Está recebendo tratamento. Fez a quimioterapia, está fazendo. Caiu os cabelinhos dela, tinha até umas fotos dela carequinha. Aí o irmão dela pegou, raspou. E aí a igreja está vivendo essa graça de Deus. O melhor ainda, porque a mãe teve que sair da Bahia para ir para o Espírito Santo, lá em Vitória. Tiveram que alugar um lugar porque era hospital público e a mãe não poderia ficar lá todo o tempo. Sabe o que a igreja fez? Alugou um apartamento para ela. E ainda deu dinheiro para ela se locomover de um lado para o outro. A igreja, não foi a igreja, o pastor, a tesouraria. A igreja. Fizeram uma feijoada beneficente, sabe? E Deus tem suprido todas as necessidades de todos. E é isso que falta para a gente. Eu disse uma frase uma vez para a equipe de louvor. A Cris está lá em cima, acho que ela vai lembrar. Nós temos que nos blindar. Quem já viu aquelas posições de guerra de alguns filmes, que quando guarda o rei, ele está no meio da batalha,
eles cercam, né? Faz uma parede, tá? Ninguém rela no rei. Nós temos que estar nessa posição. Nós temos que nos fechar e guardar uns dos outros. Nós temos que parar de querer estar somente com o nosso grupinho. Nós somos uma igreja, um corpo. E um dá o suporte ao outro. Volto a dizer, um dá o suporte ao outro. Você nem imagina, mas a pessoa que está do teu lado, talvez o coração dela está todo espedaçado. Você nem imagina, mas talvez ela esteja passando alguma dificuldade financeira. Você nem imagina, ela está tendo um monte de conflito, um monte de problema em casa. Você nem imagina, ela está com alguma enfermidade que ela talvez tenha até vergonha de falar. Você nem imagina, mas ela está sendo oprimida lá no seu trabalho. Você nem sabe, às vezes, na casa dela, é o único lugar que ela encontra paz é aqui na igreja do Senhor. E quem é o embaixador de Cristo? Eu sou. Amém para os que levantaram a mão. Eu sou. E nessa noite, Deus quer abraçar a tua causa. Nada de condenar você. Você não é condenado. Você é abençoado. Você é abençoado. Por quê? Por que isso? Romanos 8, versículo 18. Aleluia. Se Deus está falando com você, meu amado, você pode usar a tua boca para glorificar a Ele. É uma forma de falar, obrigado, Deus. O Senhor está falando comigo. Aleluia. 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 Por quê? A gente tem que dar suporte, e antes de nós lermos, uns aos outros. Amém? Amém ou não? Se estiver errado, vocês podem me corrigir. Dando suporte uns aos outros, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando para receber a glória de Deus. E que glória de Deus é essa? É a glória aqui dentro da igreja? Não, é a glória de Deus. A volta de Cristo. Quando Jesus vir, Ele vai vir buscar a sua igreja. 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 Você, igreja do Senhor. Aí eu te pergunto, você que está com essa pessoa do seu lado, olha bem para o rosto dela agora. Tá certo que os namorados, os maridos aí, as esposas vão falar assim, nossa, é muito lindo. Mas você quer perder esse rosto aí? Você quer perder esse irmão? Você quer perder? Tem que orar por ele. Você tem que orar por ele. Você tem que abençoar ele. Mas não é porque você tem, é com amor. É com amor, com atitude. Com atitude. Com atitude. Por quê? Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ou seja, tudo isso aqui é um treinamento que nós temos. Tudo isso aqui é treinamento. E se a gente não é treinado, como que a gente vai receber? Como que a gente vai receber o céu sem ser treinado? Senão seria muito fácil, né? Tem que suportar, tem que aprender a amar, tem que nos dar, tem que aceitar Jesus Cristo, sim. Todos os dias, não negar a Jesus, não barrar a obra de Deus, ser canal de bênção, ser boca de Deus onde estivermos, ser usado de Deus, ser braço de Deus. A Bíblia diz que nós somos o quê? Imagem e semelhança de quem? Então por que você não abraça o irmão quando você chega na igreja? Declarando para ele a paz do Senhor. Por quê? Por que você olha diferente para o irmão? Por que indiferença?
Se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Você quer ter vida eterna? Então começa a amar. Simples assim. Começa a amar. Começa a amar. E amar com o amor de Jesus. Amar com o amor de Jesus. E aí a gente... Quero dizer algo para você. Romanos, capítulo 8, onde você está. Avança lá para o versículo 28. E aí vai alegrar um pouquinho mais teu coração agora. E aí você vai dizer agora para o seu irmão que está do seu lado: Deus age ao teu favor. Isso, para o irmão de trás, da frente. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Deus age ao teu favor. Deus age ao teu favor. É ao teu favor, igreja. E Deus quer te habilitar nessa noite a tirar todo o conflito espiritual que é no teu coração, na tua mente. Talvez você não tenha recebido o entendimento que você recebeu nessa noite. Não da minha parte, mas da parte de Deus. Para entender esse amor dele, essa graça dele, essa bondade do Senhor. A unção que ele tem preparado para você é muito maior do que você imagina. É só você dar espaço. O que é dar espaço? Na linguagem dos cristãos, o que é o negócio de dar espaço? Abrir teu coração. Sabe, no momento, é começar a falar: olha, eu não quero chegar na igreja no culto das 8, eu não quero chegar às 8, eu quero chegar pelo menos 5 para as 8. Se vocês não sabem, eu vou falar agora, pastora Cida, é aberto a oração, né? Todos os cultos de domingo, para o público. Nós temos reunião de oração antes dos cultos. Eu queria desafiar algum irmão, e depois, se você não gostou, você pode me procurar, a estar aqui. Que hora que abre de domingo de manhã, pastora? 9 horas da manhã. O culto começa a que hora do culto aqui? Bem 9 horas da manhã. Vai lá orar um pouquinho para você ver o chão tremer. No mundo espiritual, que eu quero dizer. Eu sinto falta, eu não tenho tido tempo de subir lá, mas eu quero voltar a subir. É até uma cobrança para mim mesmo isso. E no culto da noite também tem. Que horas, pastora? 5 horas da tarde. Vai lá, se derrama na presença de Deus. Vai lá chorar nos pés do Pai. Vai lá se derramar diante do Senhor. Vai lá expor ao Senhor todos os seus problemas. Ali não é só oração, tem um momento também da palavra de Deus, que o Senhor coloca no coração das irmãs a intercessão, que é a coluna da igreja. Você acha que você já é muito abençoado? Quantos já são muito abençoados aqui na igreja? Você vai ser mais ainda. Deus vai abrir a tua mente mais ainda. E aí quando você vir para o culto aqui, vai ser automático a tua glorificação. Você vai deixar de viver uma vida de cristão só de mingau. Você vai receber, manjar melhor de Deus. Nada vai mais te atrapalhar. Condenação nenhuma vai atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, meu amado. Eu faço esse desafio com você. Aproveite, venha desfrutar da presença de Deus todos os cultos. Desfrutar da presença de Deus. E aí você vai vir, não é para mais um culto, é para o encontro com o teu amado. E Ele está sempre te esperando. Por quê? Olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus, meu amado? Aleluia. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Você viver sofrendo nessa terra? Você sendo acusado pelo inimigo? Você sendo oprimido em todo o tempo? Não é isso. O propósito de Deus é que você viva uma vida aqui reta diante da presença dEle. E quando Ele vir te buscar, ó noiva do Senhor, você estará preparado a herdar aquilo que Ele tem para você, lá nos céus, na glória dEle. Aleluia! Pois aqueles que antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E os que predestinou também chamou aqueles que também chamou. Justificou aos que justificou também glorificou. Aí vem a coisa para você guardar na tua mente, que nada pode te condenar, nada pode te parar, nada pode te barrar. Se você está em Cristo, se você está vivendo a palavra de Cristo, se você está na base de Cristo, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra o povo de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que não poupou o seu filho, mas entregou por nós, como não nos dará ele, e de graça, todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se você estiver vivendo baseado na palavra de Deus, nada pode te parar, meu querido. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que. Então dê um brado de glória ao Senhor. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de poder, glória.